Ela que foi lá em Davi, olha, você não prometeu que Salomão ia ser o seu filho, o rei? Faça alguma coisa. Olha, Adonias está lá se proclamando rei. Ela que fez todo o arranjo político do palácio para poder Salomão assumir o trono. Ou seja, ela tomou a frente. Essa mulher é um problema, né? Não. Cara, o que ela gerenciava ali... Ela gerenciava tudo ali. E aí ela pega e põe o filho dela no poder. Vamos pensar um pouquinho sobre que tipo de mãe a Batseba deve ter sido. Muito possessiva. Não é? Ela deve ter usado várias vezes, porque quando ela teve o problema, que ela engravidou do primeiro que morreu, ela foi falar com Davi, olha, eu tô grávida. Imagina a cabeça dela. A Bíblia não diz isso diretamente, mas nas entrelinhas a gente pode ler. As acusações. Olha aqui, eu tava quieta lá tomando meu banho, você que me chamou. Não, você que me seduziu. Esse DR deve ter tido entre ela e Davi. Perdeu o filho. Ela deve ter virado para Davi e falou assim, por sua culpa, meu menino morreu. Não, foi por sua culpa. Quando Salomão nasceu, a tendência psicológica, estou falando tendência, não é um determinante porque eu não estou com a bola de cristal aqui para saber os detalhes dessa história, mas a tendência é, às vezes, quando a mãe perde um bebê, e pelo que tudo indica, o outro era o primeiro filho de Batseba, ela não tinha filho com Urias, então a mulher perde o bebê. Quando nasce o segundo, a tendência é ela se apaixonar pelo segundo e o medo de acontecer com o segundo o que aconteceu com o primeiro, repito pessoal, são tendências, tá certo? A tendência é que ela super proteja esse segundo filho. Sim. Alguns psicólogos, quando vão trabalhar com mães que perderam o primeiro bebê e tem um segundo pouco tempo depois, é trabalhar para que ela não abafe esse segundo com amores e cuidados compreensíveis, porque ela tem medo de perder. Ela não quer de novo a dor do luto. Então ela pode se tornar uma mãe possessiva, uma mãe daquela que protege, que determina os caminhos e tudo mais, etc. E você nota isso aqui. Ela começa, já no início do livro de 1 Reis, que é quando vai contar a história de Salomão, ela começa a ter um papel de proeminência que não era próprio dela enquanto rainha naquela época. Ela que foi lá em Davi, olha, você não prometeu que Salomão ia ser o seu filho, o rei? Faça alguma coisa. Olha, Adonias está lá se proclamando rei. Ela que fez todo o arranjo político do palácio para poder Salomão assumir o trono. Ou seja, ela tomou a frente. Essa mulher é um problema, né? Não. Cara, o que ela gerenciava ali... Ela gerenciava tudo ali. E aí ela pega e põe o filho dela no poder. Aí a próxima coisa que ela faz é quando o Adonias, ele vai lá e pede para não morrer. Salomão fala, eu vou te poupar. Eu vou te poupar. Aí ela chega, depois, o Adonias vai procurar quem? A própria Batseba. Interessante o Adonias ter pedido a Batseba para ter influência política. Para ficar com a esposa do pai, com a sunamita. Aí a Bíblia diz aqui, eu posso ler? Olha, diz aqui, que o Adonias vai e fala com a Batseba, né? Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe a favor de Adonias. O camarada era um mau caráter e ela foi lá. O rei se levantou para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois se assentou no trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe e ela se assentou à sua direita. Olha o poder, olha a influência dela. Então Batseba disse, só um pequeno favor lhe faço. Pequeno um caramba, ela estava pedindo um negócio que era completamente errado. E peço que não seja recusado. Olha a chantagem emocional. Eu sou sua mãe. Você pode ser o rei, mas eu ainda sou sua mãe. Pode pedir minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Batseba disse, peço que Abissaque, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. O que ela estava pedindo era a sentença de morte do próprio Salomão. Porque, em primeiro lugar, se Salomão permitisse aquele casamento, ele estaria indo contra as leis de Moisés, que por sua vez tem Deus como autor. Deus falou que o incesto era abominação ao Senhor. Está lá nas leis do Moisés, Levítico. Um homem, Deuteronômio melhor dizendo, um homem não pode ter por mulher a esposa do seu pai, mesmo que o seu pai tenha morrido. Você não pode se casar com a viúva do seu pai. Isso é incesto. Se eu não me engano, acho que até no Código Penal brasileiro é um tipo de relação também que não é aceitável. Você não pode casar com a viúva do seu pai,
mesmo que ela não seja sua mãe. Esquisito, se eu não me assim, engano, se eu não me engano, mesmo no Código Brasileiro, isso também é considerado incesto. Você não pode casar com uma ex-sogra, porque não existe ex-sogra. Então, parece que são relações... Alguém coloca aí como é que é no Código Nacional Brasileiro, mas se eu não me engano é assim mesmo. Você não pode. Então ele não pode, é incesto. É incesto, ela é a mulher do seu pai. Segundo, sendo ela uma mulher do seu pai, ela era uma candidata também à rainha. Então ela era concorrente de quem? Salomão. De Salomão e da própria Batseba. Então, deixa Adonias casar com ela, infrinja a lei de Deus, coloque o seu reino sob risco e a sua relação com Deus. Aí Salomão, nessa mesma hora, vira para a mãe dele e fala o seguinte: por que a senhora pede a Abisaque, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho, sim. Para ele também o sacerdote Abiatar e a Joabe, filho de Jerua. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: que Deus me castigue se Adonias não falou essa palavra contra a sua própria vida. Olha, mãe, só desculpa. Ele não só não atendeu a mãe dele, como a repreendeu e a colocou no lugar dela. E embora a Bíblia diga que nós devemos honrar pai e mãe, a Bíblia coloca limites nisso. Então, por exemplo, estamos falando de maldição hereditária. Se você traz a sua mãe para dentro do seu casamento, para ela começar a determinar como é que a sua esposa tem que te tratar, começa a determinar como é que você tem que criar os seus filhos, você já a tirou do papel de mãe para colocá-la no mesmo papel que a Batseba queria entrar na vida de Salomão. A rainha, a esposa quase. O fato dela sentar do lado dele, quem sentava ali seria a esposa dele. Isso é uma questão psicológica também. Não é a mãe que senta do lado do trono do rei, é a esposa. Tem uma semiótica. Como ele não tinha nenhuma esposa ainda, a semiótica, ela vai e assume esse papel. Daqui a pouco ela ia escolher a esposa para o filho, ela ia escolher isso para... Então, para quebrar as maldições hereditárias, entre as coisas que nós falamos, você também tem que desautorizar algumas figuras de autoridade que você coloca na sua vida. Sabe? Porque às vezes, não estou falando que seu pai e sua mãe são ruins, mas às vezes pelo problema mal resolvido dele, ele vai castrar você. Sim. Tem mãe às vezes que não aceita perder o filho para outra mulher. O filho assume aquela castração psicológica que a mãe fez e ele não consegue se dar bem com mulher nenhuma.